Imagine que você vai para a cama se sentindo perfeitamente bem, mas essa é a sua última noite. Não, isso não é um filme de terror. Foi a dura realidade de um dos meus pacientes, um homem de 68 anos, saudável, ativo, avô de 5 netos, que morreu de um infarto massivo enquanto dormia. Sua esposa o encontrou na manhã seguinte, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. A causa de tudo, um erro incrivelmente comum. Um inimigo silencioso que, segundo as estatísticas, milhões de vocês que estão assistindo este vídeo cometem todas as noites sem nem perceber. Fique comigo porque nos próximos minutos vão revelar qual é esse hábito fatal, porque ele é uma bomba relógio para seu coração e seu cérebro. E o mais importante, como uma simples mudança que você pode fazer hoje à noite, pode literalmente salvar sua vida. Eu sou a doutora Graça Freitas. E nos meus anos como médica, vi muitas vezes como certos hábitos que parecem inofensivos terminam em tragédia. A história do meu paciente, vamos chamá-lo de Carlos para proteger sua identidade, não é um caso isolado. É o eco de uma crise de saúde silenciosa que está acontecendo nos quartos de todo o Brasil. Quando sua esposa me ligou devastada e sem entender nada, ela disse: "Doutora, eu não entendo. Ele se cuidava, caminhava todos os dias, não tinha colesterol alto. Como isso pode acontecer?" A resposta não estava na dieta dele, nem no exercício que fazia. Estava na forma como ele passava as noites. A autópsia revelou um infarto agudo do miocárdio, mas a causa de fundo, o gatilho que disparou a arma, foi algo que durante anos passou completamente despercebido. Um colapso repetido da respiração dele enquanto dormia, agravado pela postura. Um fenómeno que submete o coração ao estresse que simplesmente é insustentável. Neste vídeo, não vamos apenas revelar o erro fatal que levou Carlos. Vamos detalhar 5 erros noturnos que estão aumentando de forma dramática seu risco de sofrer um infarto ou um derrame cerebral, o AVC, enquanto você dorme. E fique tranquilo, não vou dar uma lista de problemas sem solução. Para cada erro, vou dar uma estratégia clara, simples e com respaldo médico para que você possa se proteger. Porque o meu objetivo não é assustar você, é dar as ferramentas e o conhecimento que você precisa para que você e sua família tenham um despertar seguro todas as manhãs. Vamos começar com o erro principal, aquele que mais vidas cobra em silêncio. O erro fatal, a posição que te sufoca em silêncio, a apneia do sono e dormir de barriga para cima. O erro número 1, aquele que contribuiu para a trágica morte do meu paciente Carlos, é ignorar os sinais da apneia obstrutiva do sono, especialmente quando você a agrava pela posição em que dorme. Muita gente acredita que roncar é normal, um simples incômodo para o parceiro, mas quero que você entenda algo fundamental. O ronco alto que é interrompido por pausas de silêncio não é normal. É um sinal de socorro. É seu corpo gritando que está se sufocando. Quero que você imagine isso com total clareza. Toda noite, enquanto você dorme, alguém entra silenciosamente no seu quarto e coloca um travesseiro sobre seu rosto durante 10, 20, às vezes até 30 segundos. Você sente que falta ar. Seu coração começa a bater desesperadamente. Seu cérebro entra em pânico e justo quando você está prestes a desmaiar, te dá um choque elétrico para você voltar a respirar. Você acorda com um susto, toma uma boca de ar e volta a dormir sem lembrar de nada. Agora imagine que essa tortura não se repete uma vez, nem 2, mas 50, 100, até 300 vezes toda noite. Isso, exatamente isso, é a apneia obstrutiva do sono. Não é um simples ronco, é uma batalha campal pela sua vida que seu corpo trava toda a noite sem você perceber. O que acontece no nível fisiológico? Quando você dorme, os músculos da sua garganta relaxam. Nas pessoas com apneia, esses músculos relaxam tanto que a via aérea colapsa, se fecha completamente, como se uma porta se fechasse na sua garganta. O ar não pode passar para os pulmões. Imediatamente, os níveis de oxigênio no seu sangue despencam. O cérebro, que é muito sensível à falta de oxigênio, detecta a emergência e ativa um alarme. Libera hormônios do stress, como adrenalina, os mesmos que você libera se um leão te persegue. Essa descarga provoca o microdespertar, tensiona os músculos da garganta para a via se abrir e você poder respirar. Esse ciclo de asfixia, pânico e despertar se repete sem parar. Agora vamos conectar isso com o coração e o cérebro. Cada queda de oxigênio é uma emergência para seu sistema cardiovascular. O coração é forçado a bombear mais rápido e com mais força para tentar distribuir o pouco oxigênio que resta. A pressão arterial dispara para níveis perigosos. Se você tem 30 pausas por hora, o que se considera uma apneia severa, você tem 30 picos de pressão arterial altíssima cada hora. Em 8 horas de sono, 240 emergências hipertensivas toda noite. Esse estresse crônico, noite após noite, ano após ano, é devastador.
As paredes das suas artérias se danificam, ficam mais rígidas e propensas à aterosclerose, o acúmulo de placas de colesterol. O músculo cardíaco enfraquece de tanto trabalhar em excesso. O ritmo cardíaco fica irregular, aumentando o risco de arritmias perigosas, como a fibrilação atrial, que é uma das principais causas de AVC. A evidência é esmagadora. A apneia do sono severa pode aumentar o risco de sofrer um AVC até 3 vezes. Na verdade, foi visto que até 76% dos pacientes que já sofreram um AVC têm apneia do sono, o que nos diz que é um fator de risco incrivelmente comum. E aqui é onde entra o erro da postura. Para alguém propenso à apneia posicional, qual é a pior postura? Dormir de barriga para cima. Quando você se deita de costas, a gravidade faz das suas, empurra a base da língua e o palato mole para trás, estreitando ainda mais a via aérea. É como jogar gasolina no fogo. Converte uma apneia leve e moderada em uma moderada severa e potencialmente mortal. Meu paciente, Carlos, roncava muito e sempre dormia de barriga para cima. Sua esposa me contou que às vezes notava que ele parava de respirar, mas ambos pensavam que era por cansaço. Não sabiam que toda a noite o coração dele estava sendo submetido a uma maratona de estresse extremo. Naquela última noite, o coração dele simplesmente não aguentou mais. A solução prática. Então, o que fazemos? Não entrar em pânico, mas agir. Reconheça os sinais. Se seu parceiro diz que você ronca forte, que para de respirar ou que está ofegante por ar, não ignore. Se você acorda cansado depois de dormir 8 horas, tem dores de cabeça pela manhã ou adormece facilmente durante o dia, são sinais de alerta. Fale com seu médico. O diagnóstico é feito com um estudo do sono, uma polissonografia, não é invasivo e pode ser feito numa clínica ou até em casa. É a única forma de saber com certeza quão severa é a sua condição. Mude sua posição para dormir. Esta é a medida mais importante que você pode aplicar hoje mesmo à noite. O objetivo é evitar dormir de barriga para cima. A melhor alternativa é dormir de lado. Foi demonstrado que essa simples mudança pode reduzir drasticamente ou até eliminar os eventos de apneia em muitas pessoas. O truque da bola de ténis, um truque velho, mas eficaz. Costure uma bola de ténis nas costas de um pijama velho. Se você tentar virar de barriga para cima, o desconforto vai fazer você voltar a se deitar de lado de forma quase inconsciente. Travesseiros corporais. Use travesseiros longos ou uma montanha de travesseiros atrás das suas costas para criar uma barreira que te impeça de rolar. Abraçar um travesseiro na frente também ajuda a manter a postura. Eleve a cabeceira da cama. Se for impossível dormir de lado, eleve a cabeceira da cama uns 15 a 20 centímetros. Você pode usar blocos de madeira ou cunhas especiais sob. Não empile travesseiros porque isso dobra o pescoço e pode piorar a obstrução. A elevação usa a gravidade a seu favor para manter a via aérea mais aberta. Tratamento médico, se necessário. Se você for diagnosticado com apneia moderada ou severa, o tratamento padrão ouro é o CPAP, pressão positiva contínua na via aérea. É uma máquina que, através de uma máscara, envia um fluxo de ar constante que mantém sua garganta aberta. É literalmente um salva-vidas. O erro de Carlos não foi ter apneia do sono. Milhões de pessoas têm. O erro fatal dele foi não saber e agravar noite após noite, dormindo na pior posição possível para ele. Não cometa esse mesmo erro. A armadilha química da noite perfeita, o perigo das pílulas para dormir. O segundo erro noturno é cair na armadilha das pílulas para dormir, especialmente os benzodiazepínicos. Parece uma solução rápida para um problema que desespera, mas para os adultos mais velhos é como tentar apagar um pequeno fogo com um galão de gasolina. Eu entendo perfeitamente a angústia da insônia, ficar virando na cama, ver as horas passarem, a ansiedade de saber que no dia seguinte você vai estar destruído. Nesse momento, uma pequena pílula que promete um descanso profundo parece uma bênção, mas a realidade é muito mais sombria. Medicamentos como diazepam, lorazepam ou os chamados fármacos Z, como os zolpidem, são depressores do sistema nervoso central, funcionam basicamente desacelerando o seu cérebro. O problema é que eles não desaceleram só o cérebro, desaceleram todo o sistema, incluindo funções vitais como a respiração. Pense novamente na apneia do sono. Se você já tem uma condição onde sua respiração para e adiciona uma pílula que suprime ainda mais seu impulso respiratório, você está criando uma tempestade perfeita. A pílula faz suas pausas respiratórias ficarem mais longas e frequentes. E o que é pior, reduz a capacidade do seu cérebro de detectar a falta de oxigênio e gerar aquele microdespertar que salva a sua vida. Você está basicamente desarmando o sistema de alarme do seu próprio corpo. Mas os perigos não terminam aí. Há uma montanha de evidências que vincula o uso desses fármacos com o aumento assustador do risco cardiovascular e de mortalidade.
Um importante estudo publicado no British Medical Journal encontrou que quem tomava essas pílulas tinha um risco de morte significativamente maior. Outra pesquisa reforçou isso, mostrando o aumento de 36% no risco de mortalidade prematura nos usuários. E aqui vem uma das estatísticas mais alarmantes. Para os pacientes que já têm insuficiência cardíaca, usar medicamentos para dormir pode multiplicar o risco de um evento cardiovascular até por 8 vezes. Isso porque um coração já enfraquecido é muito menos capaz de suportar as quedas de oxigênio que essas pílulas agravam. Além do coração, essas pílulas são um veneno para o cérebro a longo prazo. Acumula-se a evidência que as associa com maior risco de deterioração cognitiva e demência. Um estudo francês, também publicado no BMJ, encontrou que os novos usuários de benzodiazepínicos tinham um risco 50% maior de desenvolver demência. Outro estudo sugeriu que o risco de Alzheimer poderia aumentar até 51% com o uso prolongado. Embora a relação causal direta ainda seja debatida, a associação é preocupante e consistente. Essas pílulas parecem desligar seu cérebro para dormir, mas na verdade interferem com os estágios profundos do sono, que são cruciais para consolidar a memória e limpar as toxinas cerebrais acumuladas durante o dia. Como se não bastasse, existe o perigo imediato das quedas. Esses medicamentos causam sedação e confusão que podem durar até o dia seguinte. Para uma pessoa mais velha, levantar de noite para ir ao banheiro com os reflexos desacelerados pela medicação é uma receita para o desastre. Uma queda pode resultar em uma fratura de quadril, um evento que para muitos marca o início de uma espiral de declínio e perda de independência. A solução prática. A insônia é um problema real, mas as pílulas raramente são a solução correta a longo prazo. Aqui estão as alternativas seguras e eficazes. Higiene do sono primeiro. Antes de pensar em qualquer fármaco, você tem que otimizar seus hábitos. Isso não é negociável. Consistência. Deite e levante no mesmo horário todos os dias. Sim, até nos fins de semana. Isso calibra seu relógio biológico. Seu quarto é um santuário. Seu quarto é para dormir e para intimidade. Ponto. Tire a televisão. Não trabalhe na cama e mantenha escuro, silencioso e fresco. Desligue as telas. A luz azul de celulares, tablets e televisões freia a produção de melatonina, o hormônio que diz ao seu corpo que é hora de dormir. Pare de usá-las pelo menos 1 ou 2 horas antes de deitar. Cuidado com os estimulantes. Evite a cafeína e a nicotina à tarde e à noite. O álcool pode até ajudar você a adormecer, mas fragmenta e piora a qualidade do sono na segunda metade da noite. Terapia cognitivo-comportamental para a insônia. Esta é a recomendação número 1 de todos os guias médicos para a insônia crónica. É um programa que ajuda a reeducar seu cérebro e seus hábitos para dormir. Demonstrou ser mais eficaz e segura que as pílulas? Pergunta ao seu médico. Consulta médica sempre. Se você precisa de ajuda para dormir, não se automedique. Não aceite uma receita de pílula como solução fácil. Fale com seu médico e insista em buscar a causa da sua insônia. É dor, ansiedade, apneia do sono. Tratar a raiz do problema é a única solução real. Lembre-se, uma pílula pode dar uma falsa sensação de controle, mas frequentemente está tirando isso de você. Você está trocando saúde por algumas horas de um sono artificial e de má qualidade. Há formas melhores e mais seguras. Se essa informação parece valiosa, se você está aprendendo algo que poderia proteger você ou alguém que ama, peço que faça uma pequena pausa e se inscreva no canal. Minha única missão é dar informação médica prática e atualizada para que você tome as rédeas da sua saúde. Ao se inscrever, você não vai perder nossos futuros vídeos. É grátis, leva 1 segundo e é a melhor forma de apoiar nosso trabalho. Agora vamos ao terceiro erro silencioso. O forno noturno que dispara a sua pressão, a temperatura do quarto. O terceiro erro é um que a maioria subestima completamente. Dormir num quarto quente demais pode soar como uma simples questão de conforto, mas a ciência demonstra que a temperatura do seu ambiente de sono tem um impacto direto e profundo no seu sistema cardiovascular. Para seu corpo iniciar o sono e mantê-lo de forma reparadora, sua temperatura interna precisa baixar levemente, mais ou menos primeiro C. Essa baixa de temperatura é um sinal-chave para o cérebro dizer ok, hora de dormir, e facilita a transição para as fases de sono mais profundas. O que acontece quando você dorme num quarto quente, digamos acima de 22 a 24 C? Seu corpo luta para perder esse calor. Em vez de relaxar, seu sistema de termorregulação trabalha horas extras. Sua frequência cardíaca pode aumentar e o corpo entra num estado de estresse fisiológico leve, mas constante. O resultado é um sono fragmentado e de má qualidade, com menos fases de sono profundo. Para as pessoas mais velhas e especialmente as que já têm problemas de coração, as consequências são mais graves. O esforço extra que o coração faz para esfriar o corpo
pode provocar picos de pressão arterial e arritmias. Na verdade, as ondas de calor sempre se associam com mais hospitalizações e mortes por causas cardiovasculares e grande parte desse risco ocorre durante a noite. Imagine seu sistema cardiovascular como o motor de um carro. A noite é o momento em que deveria estar em marcha lenta, esfriando. Dormir num quarto quente é como manter o motor levemente acelerado a noite toda, nunca esfria completamente. Com o tempo, esse superaquecimento provoca um desgaste que acelera o envelhecimento do seu coração. A solução prática. Felizmente, este é um dos erros mais fáceis de corrigir. Encontre a sua temperatura ideal. A maioria dos especialistas concorda que a temperatura ideal para dormir está entre 16 e 28. Pode soar frio, mas é a faixa que melhor ajuda o corpo. Use a tecnologia a seu favor. Se você tem ar-condicionado, use. Programe para manter uma temperatura fresca e constante. Não é um luxo, é uma ferramenta de saúde. Se não tem, um ventilador ajuda a mover o ar e esfriar a pele por evaporação. Vista a cama para o sucesso. Use lençóis e pijamas de fibras naturais e respiráveis, como algodão ou linho. Os materiais sintéticos prendem o calor. É melhor ter várias camadas que você possa tirar ou colocar facilmente. Ventilação. Se o clima permite, abrir uma janela para entrar ar fresco é uma excelente ideia. Não subestime o poder de um quarto fresco. É uma intervenção de saúde cardiovascular potente e barata. Ao baixar o termostato a alguns graus, você está dando ao seu coração o descanso que ele precisa para continuar batendo forte por muitos anos mais. O banquete da meia-noite que sabota seu coração. O quarto erro que põe em xeque sua saúde é muito comum: comer um jantar pesado ou muito abundante logo antes de deitar. O ditado "café da manhã como um rei, almoço como um príncipe e jantar como um mendigo" tem uma base científica muito sólida. Quando você come muito, seu sistema digestivo se põe a trabalhar e precisa de muito fluxo sanguíneo. Isso significa que seu coração tem que continuar bombeando com força e seu metabolismo se mantém ativo. Em outras palavras, seu corpo continua em modo dia quando deveria estar entrando em modo noite. A digestão compete diretamente com o sono. Para um descanso reparador, sua frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal precisam baixar. Um jantar pesado impede que isso ocorra bem. As consequências. Primeiro, a qualidade do seu sono despenca. Vai custar mais adormecer e você não vai alcançar os estágios de sono profundo porque seu corpo está ocupado demais digerindo. Segundo, aumenta o risco de refluxo. Ao deitar com o estômago cheio, é mais fácil o ácido estomacal subir para o esôfago. Isso não só causa azia, mas provoca microdespertares e tosse que fragmentam seu sono. Terceiro, manter seu sistema cardiovascular trabalhando a todo vapor pela noite é uma carga desnecessária. Em vez de descansar, seu coração está processando um banquete. Isso pode manter a pressão arterial elevada durante a noite, o que é muito perigoso, especialmente se você já sofre de hipertensão. A solução prática. Corrigir esse hábito requer um pouco de planejamento, mas os benefícios são imensos. A regra das 3 horas, tente que sua última refeição principal do dia seja pelo menos 3 horas antes de deitar. Isso dá tempo ao seu corpo para fazer a maior parte da digestão. Jantar leve. Seu jantar deveria ser a refeição mais leve do dia. Foca em proteínas magras, frango, peixe, verduras e uma pequena porção de carboidratos complexos, quinoa, batata doce. Evite frituras, gorduras, picantes ou excesso de açúcar à noite. Cuidado com o lanche noturno. Se você tem fome antes de dormir, escolha algo muito leve. Um punhadinho de amêndoas, um iogurte natural pequeno, uma infusão de camomila. Evite biscoitos, sorvetes ou qualquer coisa processada. Hidratação inteligente. Beba água suficiente durante o dia, mas reduza a ingestão de líquidos umas 2 horas antes de dormir para não ter que levantar ao banheiro e interromper seu sono. Mudar o horário e a composição do seu jantar é uma das alavancas mais poderosas que você tem para melhorar seu sono e reduzir a carga noturna sobre seu coração. A falsa economia de tempo que te custa a vida, a privação crónica de sono, o último erro e talvez o mais fundamental de todos é simplesmente não dormir o suficiente. Na nossa cultura que glorifica estar sempre ocupado, o sono frequentemente é visto como um luxo. A trágica ironia é que essa atitude está acelerando exatamente a sua data. A privação crónica de sono, que é dormir menos de 6 horas por noite de forma regular, é uma das piores agressões que você pode infligir ao seu sistema cardiovascular. A evidência científica é unânime e assustadora.
Uma análise de múltiplos estudos demonstrou que dormir menos de 6 horas por noite aumenta o risco de desenvolver ou morrer por doença cardíaca em 48%, quase 50%. E não se trata só da duração. A irregularidade, deitar e levantar em horários muito diferentes cada dia, também é perigosa. O que acontece no seu corpo quando você rouba horas de sono? Hipertensão. Durante o sono normal, a pressão arterial baixa. A falta de sono impede esse descenso vital. Inflamação crónica. Não dormir aumenta os marcadores inflamatórios no corpo. Resistência à insulina. Dormir pouco altera como seu corpo maneja o açúcar. Obesidade. A falta de sono desregula os hormônios da fome. Estresse constante. A privação de sono mantém seu sistema nervoso em alerta. O sono não é tempo perdido, é o momento em que seu corpo realiza sua manutenção mais crítica. É quando seu coração descansa e seus vasos sanguíneos se reparam. A solução prática. A solução é simples de dizer, mas frequentemente difícil de fazer. Você tem que priorizar o sono. A maioria dos adultos precisa entre 7 e 9 horas de sono por noite. Faça um cálculo inverso. Se você tem que levantar às 6h30, sua hora de dormir deveria ser no mais tardar às 23h30. Crie um ritual de desconexão. Você precisa de um período de transição de 30 a 60 minutos antes de deitar. Leia um livro, escute música tranquila, medite, faça alongamentos suaves. Proteja seu sono como um tesouro. Trate sua hora de dormir com a mesma seriedade que um compromisso importante. Investir no seu sono é a apólice de seguro de saúde mais barata e eficaz que existe. Conclusão. Hoje desmascaramos 5 inimigos silenciosos que espreitam na escuridão dos nossos quartos. A apneia do sono agravada por dormir de barriga para cima, as pílulas para dormir, um quarto quente demais, jantar tarde e pesado, a privação crónica de sono. A história de Carlos é uma tragédia, mas minha esperança é que sirva como um alerta. Mas esta não é uma mensagem de medo, é de empoderamento. Agora você tem o conhecimento, sabe onde estão as armadilhas e sabe como desativá-las. Você sabe que deve tentar dormir de lado, questionar as pílulas, manter seu quarto fresco, jantar leve e proteger suas horas de sono. Você não tem que fazer todas as mudanças de uma vez. Escolha uma. Comece hoje à noite. Cada pequeno passo é uma vitória para a sua saúde. Não subestime o poder de uma boa noite de sono. É a base sobre a qual se constrói uma vida longa, saudável e vibrante. Obrigada por me acompanhar. Se este vídeo abriu seus olhos, peço 2 coisas. Primeiro, compartilhe. Envie para seus pais, para seus amigos. Segundo, assista o vídeo que aparece agora na tela. Trata sobre os alimentos que limpam suas artérias de forma natural. Eu sou a doutora Graça Freitas e lembre-se, sua saúde está nas suas mãos, mesmo enquanto você dorme. Cuide-se muito.